Sabe aquela sensação de ver uma política nova ser anunciada, cheia de promessas, e aí, no fim, parece que nada muda de verdade? Pois é, o problema talvez não seja a política em si, mas o jeito como a gente costuma enxergar o processo todo. Então, a ideia aqui é a gente deixar de lado essa visão de linha de montagem e mergulhar num ciclo que é muito mais próximo da realidade. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Por que uma ideia que parece tão boa no papel, de repente, se perde no meio do caminho? A resposta, olha, raramente está em achar um culpado. O segredo está em entender que o percurso de uma política é cheio de curvas, é imprevisível e, por isso mesmo, fascinante. A gente costuma pensar numa política meio que como uma receita de bolo, sabe? Alguém tem a ideia, ela vira uma lei e pronto, é só aplicar, fim. Mas a realidade se parece muito mais com um organismo vivo. É um ciclo que não para, cheio de conflitos, de negociações, onde o plano original está o tempo todo batendo de frente com o mundo real e gerando coisas que ninguém esperava. E para a gente conseguir navegar nessa complexidade toda, o nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai deixar a receita de lado. Depois, vamos entrar na arena onde as ideias são disputadas, entender como elas viram textos, ver o que acontece quando esses textos chegam no mundo real e, por fim, aprender a medir os efeitos de verdade. Então, vamos lá. Começando a nossa jornada. A ferramenta que vai guiar a gente é a abordagem do ciclo de políticas, uma ideia desenvolvida por Stephen Ball e Richard Bowe. E ela é superpoderosa justamente por isso. Ela nos convida a ver a política não como uma coisa estática, parada, mas como um processo social que está vivo, pulsando. E é aqui que está a grande falha dos modelos mais simples. Eles esquecem das pessoas. Quando separam de forma muito rígida quem cria de quem aplica, acabam tratando os profissionais como se fossem só peças de uma engrenagem. Mas a verdade é que são esses profissionais que, com suas histórias, seus valores, acabam interpretando, adaptando e, no fim das contas, dando a forma final para a política. Agora vamos para o primeiro estágio do ciclo, a arena da influência. Imagina um lugar bem barulhento, cheio de gente, onde o conceito inicial de uma política está sendo forjado. Isso não é um laboratório silencioso, não. É um verdadeiro campo de batalha de narrativas. Nesse contexto, diferentes grupos estão ali, lutando para definir qual é o problema que precisa ser resolvido e, o mais importante, como ele deve ser resolvido. Não é uma busca tranquila pela melhor ideia, e sim uma disputa para ver qual discurso vai prevalecer e definir o rumo de tudo que vem depois. E essa arena, olha, tá lotada. Tem os partidos políticos, claro, mas também tem a mídia, tem especialistas, grupos de lobby e até organizações internacionais. Cada um chega com seus próprios interesses, com sua própria visão de mundo, tentando puxar a sardinha, ou melhor, a política para o seu lado, antes mesmo dela existir oficialmente no papel. E isso explica muito bem por que uma política que deu super certo num país não pode ser simplesmente importada para outro. Ela sempre vai ser filtrada pela cultura local, pelas disputas de poder que existem ali, pela história daquele lugar. Ela é inevitavelmente traduzida, nunca só copiada. Ok? Depois dessa batalha toda de ideias, alguma coisa precisa ser escrita, né? Aí a gente entra no segundo contexto, a produção do texto da política. É o momento em que aquelas ideias vagas, aqueles discursos conflitantes, tentam se transformar em algo um pouco mais concreto. E olha, quando a gente fala em texto, a cabeça vai direto para uma lei, um documento formal. Mas é muito mais que isso. Pode ser um manual, um vídeo de treinamento, um discurso. E esses textos raramente são perfeitos, viu? Eles carregam as marcas das brigas de antes, com partes meio ambíguas e até contraditórias, que são resultado dos acordos feitos lá na arena. Para a gente analisar o poder desses textos, os autores propõem uma distinção que é genial. Um texto que eles chamam de readerly é tipo uma receita super detalhada. Faça exatamente assim. Ele tenta controlar totalmente a interpretação. Já um texto writerly é mais como uma lista de ingredientes e um convite. Olha, com isso aqui, o que você consegue criar? Ele abre muito mais espaço para a interpretação e para a adaptação de quem vai botar a mão na massa. E esse convite para criar leva a gente direto para o coração do ciclo, que é o terceiro contexto, o da prática. É aqui que o texto, seja ele mais aberto ou mais fechado, sai do papel e dá de cara com a complexidade e a bagunça do dia a dia. Esse é o ponto-chave. Profissionais que estão lá na linha de frente, professores, médicos, gestores, enfim, eles não são máquinas de executar ordens, eles são intérpretes ativos. Eles leem o texto da política através das lentes das suas próprias experiências, dos seus valores e dos desafios que eles enfrentam todo santo dia.
Essa citação da fonte original, nossa, ela resume tudo. Ninguém encontra uma nova regra de forma neutra. Toda a bagagem pessoal e profissional da pessoa entra em jogo. E é essa bagagem que vai definir como a política vai ser de fato traduzida em ação. O significado final do texto acaba escapando do controle de quem escreveu. É por isso mesmo que, no contexto da prática, a política não é simplesmente aplicada. Ela é o tempo todo interpretada, negociada, às vezes até ignorada, e muitas vezes ela é recriada de baixo para cima. É nesse momento que a gente descobre o que a política realmente é, na prática, e não só o que ela queria ser no papel. E aí a gente chega nos dois últimos contextos, que ajudam a gente a avaliar o verdadeiro legado de uma política. Não adianta só olhar se os objetivos iniciais foram cumpridos. Tem que enxergar o efeito cascata que ela gerou em tudo. A análise propõe que a gente olhe para dois tipos de efeito. Os de primeira ordem são os mais óbvios, os que estão na cara. As regras mudaram, a estrutura do lugar se alterou, mas o que realmente importa mesmo são os efeitos de segunda ordem. Essas mudanças geraram mais justiça? Quem saiu ganhando e quem saiu perdendo com isso? A política ajudou a diminuir ou acabou aumentando as desigualdades? Mudar a pergunta de funcionou para promover justiça, isso transforma completamente a nossa análise. É uma mudança de foco. A gente para de olhar só para o cumprimento de metas e começa a olhar para o impacto real na vida das pessoas e na estrutura da sociedade. E isso nos leva ao último passo. A análise não pode terminar só no diagnóstico. O contexto de estratégia política nos desafia a usar tudo o que a gente aprendeu para pensar no futuro, para propor ações que possam corrigir os rumos e enfrentar as injustiças que a política possa ter gerado, de propósito ou sem querer. Então, no fim das contas, por que esse modelo todo é tão útil? Porque ele nos dá uma lente para enxergar o que geralmente fica escondido: as disputas de poder, o papel central de quem está lá na ponta e, o mais importante de tudo, as consequências de cada política em termos de justiça e equidade. É uma ferramenta para uma análise muito mais profunda e muito mais honesta. Fica então o convite. Da próxima vez que uma política nova aparecer no noticiário, a gente pode se perguntar: quem é que está disputando a narrativa por trás dela? Como que o texto dela foi escrito? É um texto mais aberto ou mais fechado? E principalmente, para além de todas as promessas, quais serão os seus verdadeiros efeitos na prática? A análise crítica pode começar agora mesmo.